Alô. Eu ia ver exposições quando andava a pé. Em 1964, 1965, quando entrei para a faculdade. Quase nunca ia sozinha, por exemplo, 4, 5 pessoas. E depois das aulas descíamos a pé à Alameda da Universidade. Não era nada assim. Íamos até às livrarias, comprar a Paideia, Espanhol, Freud, o livro de Porsche, Penguin Books. Comprei um Burroughs, o Vestir Nu, numa edição brasileira. Foi na 111 que comprei o meu primeiro livro do Michaud. Os primeiros livros de pintura, os livrinhos. Kandinsky, Klee, Léger. Os livros proibidos. As galerias onde se começava nessa altura a ver pintura moderna eram nas livrarias. Era a salinha ao fundo na divulgação, era a quadrante, era a sala lá embaixo na Burrolt, era a salinha aqui, na 111, no Campo Grande. Estou a falar de uma galeria que abriu as suas portas, onde fazíamos exposições com meia dúzia de quadros. Expunha pela primeira vez um rapaz que era mais ou menos da minha idade, 20 anos, e que era Dévora. Lembro-me tão bem deste quadro. Nesse tempo nós pedíamos aos artistas que fizessem um cartaz para expor na montra anunciando a exposição. Não havia praticamente mais nada, porque o que nós chamávamos catálogo era nem mais nem menos do que um retângulo de um papel de embrulho feito ao duplicador. Em 1966, 1967, novas exposições aqui na 111. Um dia eu saí da cantina que eles chamam Cantina Velha. O João Miguel falou-me de Palolo. Já se conheciam. Em 1969, o João Miguel vai escrever: foi o Palolo que me ensinou o sentir do meu olhar. Devemos ter ido a pé até a casa dele na Rua da Beneficência. Um dia com o Palolo tomámos um café no São Carlos. Se esta conversa foi em 68 ou em 69, João Miguel deve ter dito que o Palolo estava era na Guerra da África. Angola. Mas longíssimo, não é? Em Bris. E pintava baixo. Por isso depois tenho aquela coisa, certos slides. Que lhe mostro. Em vídeo. Pois. Isto são os slides que eu passei para vídeo. São guaches sobre papel.
Em tempos ele contou-me uma história que teria sido um latrato que fez a um comandante que lhe teria permitido, de facto, ter uma certa proteção, não andar permanentemente com a espingarda nas mãos, mas andar com os pincéis, não é? Portanto, tinha um buraquinho pequeno para trabalhar. Eram pequenos guaches que o Balor mandava de Angola para Manuel de Brito. Fez cá aquela exposição em 69. Já estava toda vendida à partida. Quer dizer, isto é tudo coisa de cadernos. E agora estou em casa do Balor e ele mostra-me um caderno com memórias dos anos da África. Só que isto é muito misturado. Isto é uma fotografia. Isto foi uma instalação que eu fiz na diferença, que era o cráter. Isto são viagens. Isto são estatuetas indianas que eu tenho. Quando comecei a pintar riscas, vinha de uma fase que era uma figuração com riscas. Tirei a figuração e ficavam as riscas. Parece uma nota. Portanto, é toda uma estrutura criada em desenho sobre a tela, que depois é preenchida com tintas e com fita cola, que depois é arrancada e é posta a tinta sobre essa. Portanto, é ao contrário, sempre como na fotografia. Arranca-se, depois cola-se do outro lado e faz aquelas. Vi o Paulo pintar, era efetivamente uma alegria vê-lo pintar. Era um artista que fascinava com o pincel na mão, rápido e imaginativo.
Em 73 foi a última exposição que ele faz com o Manuel de Brito, na 111 e na Zen do Porto. A partir daqui há uma depuração da imagem em relação às riscas e à linha. Foi a depuração até chegar à linha, não é? Portanto, que eu tenho uma coisa que é a linha de reflexão, que é um espelho. Depois perdeu de vista. Vivemos os dois em Campo de Ourique, 77, 78, todos os anos 80, nunca nos encontramos. Eu ia tendo notícias de amigos, cúmplices, noitadas, de aliados estéticos. Que são experiências comuns. Sempre tive isso na vida. Essas alianças. Das cabeças. Das cabeças? Das cabeças. Depois abre. Da cabeça para abrir. Experimenta lá isso com essa câmera. Da cabeça para abrir. É melhor captar as zonas e fazer grandes planos das zonas brancas, mas com as figuras. Com as figuras sempre? Sempre. E, por exemplo, naquele quadro da Gulbenkian, no quadro azul e amarelo, também é a mesma coisa, não é? É. Nunca perder a figura. Sim, porque se perde a figura, portanto, cai numa abstração. Cai completamente numa abstração. Isto, por exemplo, filmar isto muito depressa dá alguma coisa ou não? Com pressa, não. Não, pois não. Não. Aqui houve uma relação com o grupo Telecto. O telefone, que foi uma gravação que eles fizeram em Moscou. Foi um sonho que eu tive, fiz aquele quadro. Sim. E era um quadro enorme, com duas figuras. A partir de um sonho que tive com um amigo que morreu, que era o José Conduto. Em 83. A primeira vez que eu vi o Paulo foi com o Joaquim Bravo. Foi ele que me foi mostrar uma exposição do Paulo e aquilo era absolutamente figurativo. E o Joaquim Bravo dizia-me que aquilo não era figurativo, estava lá tudo o que ele já tinha pintado antes e que aqueles corpos não existiam também.
Depois sempre acompanhei os trabalhos do Palolo durante todos os anos 80 e, de facto, acentuando sempre aquela componente figurativa. Mas eu acho que em todos os quadros existe tudo o que já está presente nos anos 60. Você, desde 63 que se preocupa Com o negativo e o positivo. Portanto, também tem a ver com o cinema e com a fotografia. Duplicação, triplicação da imagem, o movimento. Aqui começa a estrutura dos riscos e das riscas e por aí fora. E há imensos sinais de trânsito. Exato. Que aparecem. E retrovisores, não é? Exato. A numeração ao contrário. É isso mesmo. E pá, a primeira expressão que eu fiz no Coleção 111 tem a ver com estas estruturas. Aqui já é uma influência de Volts. Portanto, era uma linguagem de descrição sobre um certo conhecimento. Havia uma pessoa que eu também gostava muito na altura, que depois do Bravo e o Lapa, que era o António Ariel também. É o Ariel. Que tem estruturas deste tipo também. Mas acho que o circo tem a ver com o alvo, a target, não é? Isso é como se fossem os meus gestos mais antigos. Tinta da China e tinta acrílica sob papel de 63. Em outubro de 63, eu seguiria com o António Arial no carro dele para Paris, mas tínhamos decidido passar por Évora. Vamos ver as obras do Lapa, do Bravo, e andava um garoto, se assim se pode dizer, que nos circundava, assim como se fosse uma espécie de satélite. Até que de repente dá-lhe assim uma espécie de genica e desaparece. E digo, quem aparece outra vez e com ar assim desabrido, assim um pouco ansioso, abre uma pasta com dezenas e dezenas de os tais minúsculos desenhos feitos na Câmara. Trabalhava já na Câmara de Évora e sabemos que ele fazia desenhos minúsculos que lhe permitiam, na primeira oportunidade, meter dentro da gaveta quando apareceu o superior hierárquico. Que é, por exemplo, uma referência a Michaud.
Isto é sobre pelas ali, com água e tinta de China. E tem também quase aguarela. Isto acho que acho de sorte porque isto um dia desaparece. São desenhos sensoriais. E este é sobre Évora. Tem Évora ao contrário. Você conheceu lá para que mais ou menos por que idades? Portanto, eu tinha 17 e ele era um pouco mais velho que eu. E Bravo também, mais ou menos pela mesma altura que foi... Não, conheci primeiro o Bravo. Conheceu primeiro Bravo. E depois, um dia conheci o Bravo na rua, que é uma pessoa extremamente elegante e muito bonita. E pronto, quer dizer, foi como uma paixão sobre as artes. Tivemos durante anos de experiências de ateliê e de estética sobre a abstração na arte. E depois... Mas conheceu o Lapa, porque o Bravo era muito amigo do Lapa, mas sempre me identifiquei mais com o Bravo. Não na pintura, mas na forma estética da vida e do humor social do Bravo, que era uma pessoa com um humor espantoso. E pronto, éramos muito amigos. Tem aqui depois este coisa. Um homem que está a expor, que é o Tobey, era o métier todo do Bravo, do Lapa e meu, não é? Quer dizer, em conjunto, trabalhávamos muito numa lógica de aprendizagem do abstracionismo. Um é óleo e outro é madeira. Veja sobre madeira. Pois. Até ver, isto tem mesmo que vir junto, não faz sentido nenhum estar a separar. Pois. Quer pode fazer uma instalação deles? Sim, sim. Todos. Fazer um bloco, não é? Um bloco. Eu acho que ele tem um grande desprezo, aliás, todo esse grupo de Évora tem um grande desprezo pela imobilidade das formas ou pelo um certo imobilismo formal que caracteriza um bocado da arte dessa época. Portanto, a mudança é um pouco isso, eles não se acomodam a um percurso, vão sempre, mesmo recorrendo a fórmulas anteriores, vão sempre recorrendo a novas propostas e a novas realizações. Vou juntar isso, não é? Esses dois também podem ir para ali, não é? Sim. Isso não. Este também não. Esse não. Este sim. E este fica? Fica. Destes? Sim. Vou ver. Havia um outro que estava na Altamira, mas ardeu. Da Altamira? E não sabem dele? Não, ardeu. Ardeu. Estava logo fogo. Ai, é verdade. E isto é um bocado destruído. Eram objetos que foram destruídos. Não objetos como? Portanto, eram em madeira e com superfícies de metal.
Isso foi quando? Portanto, isto também é de 60 e tal. Fiz uma série de caixas e de pinturas em madeira que tinham esta estrutura. E o Jorge Molda tinha-me convidado a fazer uma exposição aqui na Gulbenkian com coisas antigas. Mas depois acabámos por chegar a um acordo em que eu fazia coisas novas. E depois estive a trabalhar nesta exposição ao pé da Praia das Maçãs durante 6 meses. E foi o que me surgiu que foi o mais relativo com aquilo que eu já tinha feito há muitos anos. É uma espécie de mudança das estruturas no mesmo conceito, com o mesmo conceito. Eu penso que as séries são uma forma do pensamento dele correr sobre os trabalhos. É o pensamento a correr. Ele está a apagar as formas, não é? A própria fotocópia se apaga com o tempo. Não sei se ele estava a pensar nisso. Eu trabalhei e gosto de fazer coisas gráficas. E gravura? Isso nunca fiz. Fiz serigrafia. Serigrafia que são muitas, em muitas épocas. Sim, várias épocas. Portanto, comecei com o Manuel Brito, fui o primeiro a fazer serigrafia para ele. O Lapa tinha a serigrafia ao pé da cama, acho eu, que cresceu toda a infância. Com ela ao lado. Aquele é o original. E depois, na época da Altamira, também há muitas serigrafias, também se foram feitas Mas há várias muitas serigrafias. E tenho uma última que se calhar já conhece. Não. Não? Foi feita com o São Miguel. Não percebo nada deste fundo. O que fica? É o resíduo. Pois. É o resíduo de uma passagem, é o que lhe interessa captar. Isto vai-me fazer pensar. É fantástico isto. Isto é o homem que eu mais admiro, que é o Duchamp. Mas tem quarta que ponha um bocadinho de chá. To all appearances, the artist acts like a mediumistic being who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. If we give the attributes of a medium to the artist, we must then deny him the state of consciousness on the aesthetic plane about what he is doing or why he is doing it.
all its decisions in the artistic execution of the work rest with pure intuition and cannot be translated into a self-analysis spoken of, or written, or even thought out. Que é este quadro, que é um quadro de transição da figuração para a abstração. Já este também é uma transição, portanto, da figuração para a abstração. E a pouco vão as linhas ganhar, não é? É. Tem consciência no momento em que passa de fase. Agora acabou. Ou é? Não, é muito lento. É uma integração. Vai. Sim. São integrações no espaço-tempo. Desenvolvimentos. Exato. Mas depois tem de ser um raciocínio sobre o meu inconsciente que me faz sempre voltar ao mesmo sítio. Portanto, são espaços de tempo que têm alternativas sobre outras subjetividades que, no fundo, têm umas a ver com outras, não é? Impressão. Repara o que é que vai acontecer aos fundos das telas dele quando há superposições de bandas coloridas e depois no fundo o que existe. Eu acho esta última fase do Paulo uma fase de grande recolhimento, de revisitação ao seu trabalho, a todo o seu trabalho, de balanço, mas de grande interiorização. Eu acho o Paulo muito obcecado com a ideia de repetição de fotogramas, de evolução de uma imagem, da pequena diferença de uma imagem em movimento. Era muito difícil nesta sala, porque vive de simetria. Não, eu gosto de ver assim. Eu também gosto, mas digamos que está mal aproveitado. Eu sei que um dia terá, daqui a 200 anos, está numa sala só do museu.
e fiz primeiro o vermelho e a seguir fiz o azul, como se o azul fosse o negativo do vermelho e o vermelho o negativo do azul. Estes quadros foram o começo de uma intervenção para os estaleiros do metro em Sete Rios. Portanto, os quadros foram feitos antes da função, não é? Depois há uma estilização sobre a concepção da imagem. E que tem a ver com o que está no metro, não é? Exato. Isto é um muro das Laranjeiras. O que é? Isto é tudo é aço inoxidável e é pintado, tem estas zonas pintadas. E isto são estrias em que, portanto, é que se vê a paisagem por trás. Hoje em dia quase não vou a exposições. Há mais galerias, mas estão dispersas por Lisboa. Há muito que nas livrarias não há quadros. E eu já não ando a pé. Desde a Avenida das Forças Armadas, entro em Sete Rios e olha. É o muro de Palolo. António Palolo. Ou do João, como os amigos lhe chamam. Eu acho o Paulo completamente irreverente e heterodoxo. Ele não respeita uma única corrente artística, é um impuro. Completamente impuro. Eu acho que o Paulo e o Amadeu são um bocadinho parecidos. Isto agora é uma coisa particular, mas são de facto não são intelectuais, não é? Penso que estão no domínio um pouco da intuição, que é a tal palavra-chave para perceber o Paulo que ele me disse. Mas chegam às coisas por uma inteligência do coração, não sei se
É aquilo que se costuma chamar o coração inteligente, não é? Há pessoas assim.